te glorificar e te exaltar na outra Deus além de ti. Teu nome seja glorificado, teu nome seja exaltado. Pai querido, eu quero pedir que o Senhor venha derramar a sua bênção sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, nos abençoa hoje. Em nome de Jesus, nos abençoa. Possamos aprender a digerir a tua palavra, Pai. Em nome de Cristo, para a glória do Cordeiro, todo o povo de Deus diz. Amém. Irmãos, abra a Bíblia em Gálatas capítulo 1. Espera, onde foi isso? Eu quero entender. O camarada tem um celular moderno e coloca o toque dos anos 50. Pois é, voltando às raízes, né? Poxa, tomei até um susto. Vou voltar aqui. Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Alguém ouviu o programa hoje com o César Cavalcante? Você viu as colocações que nós fizemos logo de cara? A questão da palavra e tal, né? Então, Gálatas 1,6. Taumatsu, Rotio, Rutos, Reus, Metatiste, Apoto, Alessantos, Rimar, Enharite Cristo. Aqui, ó. Enharite Cristo. Reis Heteron Evangelion. Paulo está fazendo uma colocação interessante no final do versículo 6 aqui. Não é? Da graça de Cristo, reis, para, Heteron, outro, Evangelion. Ele diz, um evangelho diferente. Paulo fica abismado. Paulo fica preocupado, Paulo fica indignado, não é? Há um sentimento em Paulo, tanto que Paulo coloca aqui numa outra citação, que ele tem dores de parto novamente pelos crentes da Galácia. Ele diz, admiro-me que tão depressa vocês passaram do Evangelho de Cristo para outro Evangelho. E aí, ele no 7, ele diz, que não é outro. Ele usa a palavra aló, no sentido não é da mesma espécie. O outro no capítulo 6, versículo 6, é heteron, heterós, gente diferente. Ele diz, eu estou maravilhado, estou escandalizado, estou abismado que vocês passaram tão depressa para um evangelho diferente que não é esse nosso. E Paulo está dizendo, ainda que alguém pregue, certo? Cadê? Alá cai en rimeis, angelos, ex urano, ou anjo do céu, evangelizo zetai, remim, que pregue, ou mesmo nós, pregando um evangelho, que não for este, seja anátema. Então observa, dentro da hermenêutica, a pregação, dentro da hermenêutica, a pregação, a homilética é que parte da hermenêutica? Que parte? Qual a ligação da homilética com a hermenêutica? Interpretação, entendimento, contexto histórico. Tá. A homilética é a parte prática, é a praxis, certo? Da mesma forma que para o advogado, a hermenêutica, temos dois aqui, três bacharéis em direito aqui. Vamos dominar o mundo. Hã? Vamos dominar o mundo. Parte prática. Olha, se veio da ponta da língua, eu vou falar. Não fala. Porque o príncipe desse mundo sabe quem é, né, irmão? Não pode. Da mesma forma que o preparo de uma peça para um operador do direito, certo? Ela é importante. Se ela não for
bem preparada na ponta, que é a apresentação da peça, o juízo, a apresentação da peça, ou a defesa dela de forma presencial no tribunal de júri, ou mesmo a apresentação, a leitura, certo? Vou pegar a questão do tribunal de júri, a homilética, o discurso é calcada no preparo. Então, por exemplo, se alguém pregar um outro evangelho, ora, ele prega aquilo que ele, hein, Alexandre? Ele prega aquilo que ele entendeu? entendeu. Tem um livro de hermenêutica muito importante, se vocês puderem ler do Sturtz, se não for a memória, que é Douglas Sturtz, coisa assim. Entendes o que lês? Está escrito isso na Bíblia? Hã? Já comprou esse livro? Antigo. Está escrito isso na Bíblia? Entendes o que lês? Aonde? Não, Felipe pergunta ao eunuco, você está entendendo o que você lê? Certo? Porque não, se você não tiver entendimento daquilo que você está lendo, não consegue, você não vai ter o desfecho correto. Vou dar um exemplo de uma aluna minha que hoje é juíza. Ela é juíza ela era juíza no sul do Brasil, né? Mas foi minha aluna no seminário, advogada. Primeira vez que ela entrou no tribunal de júri, ela defende um rapaz que atirou de escopeta na namorada. O promotor queria uma tentativa de homicídio. Dolo. Não matou? Não matou. Deixou ela cega. Bicho ruim. Bicho ruim. Exatamente. E o promotor, um senhor, debochou da minha aluna, dizendo, você nunca vai liberar. Ela alegou inocência da acusação. E ela absolveu o rapaz. Ela absolveu o rapaz por quê? Porque ela estudou balística. Uau, se ele tivesse dado um tiro nela para matar, ela matava. Era uma escopeta, uma espingarda. Lembra de 28, cara, em 28 ia fazer um buraco. Não, a menina apareceu no tribunal de júri com vestimento inconveniente, uma pessoa. A menina era branca, o réu era negro. Ela debochava do réu, e ela provou tudo isso em juízo. Inclusive, conclusão, ela se preparou. Você compreende? Ela se preparou. A hermenêutica, ela é o preparo, tanto do ensino quanto da pregação. Ok? E aí deve ser levado em consideração uma série de situações, é isso que eu quero falar. Nem toda situação é idêntica. Nem toda situação é igual. Você pega um dicionário, pega uma palavra na Bíblia, vai lá no dicionário, o dicionário diz uma coisa, mas a primeira pergunta, o dicionário só te dá o sentido lexicográfico. Se a palavra for uma palavra comum, odierna, comum, primeiro, em que sentido ela está aplicada ao texto? Existe uma conotação religiosa? Exemplo que eu já dei aqui, vou dar mais uma vez. A palavra. Pastor, então, a homilética é a parte prática, calcada no preparo, é isso que você falou? O preparo se dá pela hermenêutica. A hermenêutica, lembrando que a hermenêutica é uma ciência e a exegese é a arte. É a forma como você utiliza habilmente as questões hermenêuticas. É por isso que no caso, irmãos, é importante você conhecer a língua que você fala. Ok? É importante você conhecer a língua que você está falando? Só fazer uma pergunta, professor. Nesse caso desse texto aqui de Gálatas, muito embora a hermenêutica seja o preparo, eles estavam se calcando numa verdade que não era real, porque eles estavam se utilizando de um outro evangelho, ou era a interpretação do evangelho certo que eles estavam aplicando de forma errada? Bom, eles pegaram por base o evangelho. A pior mentira é a que mais se parece com a verdade. Então você pode pegar a Bíblia e mentir com ela. Satanás fez isso. Exatamente. Só que
Gálatas é a epístola da liberdade, certo? Porém, Paulo diz, não use da liberdade em Gálatas mesmo para dar lugar à carne. E aí você vê situações similares a esta lá no texto de Apocalipse, doutrinando os nicolaítas, dando ouvidos a Jezabel, entendeu? Então o fato de você ter a liberdade não quer dizer que essa liberdade é licenciosa. No caso aí, era diametralmente ao contrário, que era a questão do gnosticismo e também do judaísmo, que tentava impetrar naquela igreja um comportamento religioso, sem entendimento da graça. Aliás, isso nós vemos por todo lugar hoje. A quantidade de heresias. Pois não. A quantidade de equívocos é gritante. Então, observa, para você interpretar o texto, você tem que entender algumas coisas. E isso, por exemplo, a palavra adelphos, ou, vamos pegar uma outra palavra aqui. Não. Ele me tem que escrever errado, gente, pelo amor de Deus. Né? Ninfa. A palavra ninfa, no grego clássico, é virgem. Mas no koinei, no koinei vertido para a igreja, a palavra é noiva, né? Adelphos é irmão, mas pode ser irmão biológico, pode ser irmão de fé, pode ser etc, etc, etc. É o contexto que define. E aí você tem que ter algum conhecimento cultural, não é? Você tem que ter algum conhecimento político. Você tem que ter algum conhecimento de vestimento, de moda. Sim. Você tem que ter conhecimento de economia. Muito se fala sobre o dízimo, certo? O dízimo. Sim. Eu fico abismado de ouvir nas igrejas até hoje o pessoal falar sobre dízimo baseado em Malaquias 3:10. Que tem a ver? Né? Trazer todos os dízimos a casa do tesouro e trazer para onde de mim. Está falando com a igreja? Então, o texto é aplicado à igreja, se tentar aplicar, está errado. O âmago do texto, inclusive no versículo 6, está falando de gente desviada. Entendeu? Então, você aplicar esse texto à igreja, está errado. Está falando com a igreja? O que exige? Quem exige mais, a graça ou a lei? A graça. A graça exige mais, certo? Baseado em que texto? Eu lembro daquele só de pensar, só de... Então, o sermão da montanha. O sermão é da montanha só em... O sermão é da montanha só em Mateus 5, certo? Em Lucas 6 ele é o sermão do quê? 6,17, lê aí, abre aí o texto. Mas rapaz, como está aparecendo na minha aula. Até merece uma foto de crente isso daí. Esse povo 6,17. Lucas 6,17. Ó, bom, quem ganhou o negócio do... Vocês assistiram? Não, a gente vai na quinta. Tem que agendar. Precisa ver, hein? Não. Vai terça. Vocês leram lá? Terça. A gente vai terça que vem, porque a gente tá Verdade. ontem, mas Você não vai se sair, ó. Se sair, vocês não forem, nunca mais eu Não, faço. a gente vai. A gente já olhou já. Vai estar lá ainda. Tá. Estão entendendo? Eu mandei, qual a leitura que eu mandei fazer? Lucas 6,17. É, quem está com a versão corrigida? Qual é o título que tem em cima? Jesus cura muitos enfermos. Na versão corrigida. Sermão da montanha. Veja o versículo 17. A cura de um paralítico em Cafarnaum. 6,17, rapaz. 6,17. Lucas. E descendo com eles parou num lugar plano. Aí, não é o sermão da montanha. Aí é o sermão da planície. É outro sermão, certo? Porém, a mensagem é a mesma. Irmãos, esse negócio de toda hora ter que trazer uma coisa nova para a igreja é coisa de desviar. Aliás,
Aliás, quando você vai fazer uma coisa de doutorado, quem já defendeu uma tese de doutorado aí? Qual é o pressuposto da tese de doutorado, doutor? Você tem que saber 2 idiomas, pelo menos de forma instrumental. E a premissa é que a sua tese seja algo inédito. O que é de inédito em teologia? Que não seja heresia? Nada. Nada. Então, qualquer ineditismo em teologia é heresia. Você pode ter um ineditismo na apresentação. Ok ou não? Diferente da ciência, por exemplo, toda ciência parte de um pressuposto, certo? Sim ou não? É ou não é? Por exemplo, o sistema é geocêntrico. Isso é um pressuposto? Sim ou não? Lógico, abraçado na Idade Média, poxa. Aí vem Galileu Galilei e apresenta o que é antítese. Qual é a antítese? Não, o sistema é heliocêntrico. Certo? Sim ou não? Vai, vamos pegar aqui, coisa simples. A Constituição anterior, a Constituição brasileira, o que foi? A Constituição brasileira anterior. Quantos aqui conhecem a Constituição? Quem conhece o Código Penal de 1930? Você conhece? 1930? De 30? É. Mudou Pouca coisa. Sabia que eu estaria enquadrado pegando 6 meses de prisão no Código Penal? Por Por quê? quê? Porque eu sou praticante de capoeira. Na verdade, capoeiragem dos vadios, estava escrito assim, dos vadios. Inclusive, eu como sou mestre em capoeira, pegaria 1 ano de detenção, trabalhos forçados. Justo. Naquela época. Aí que está. Por quê? Agora, como é que você entenderia isso? Porque as maltas, que eram grupos que davam apoio político, né, no estado do Rio de Janeiro, eram extremamente violentos. Como se fossem gangues, né? Gangues, eram chamados de maltas, não é? Também na Bahia, entendeu? Então, a lei dizia mais ou menos assim: os praticantes de destreza corporal, da capoeiragem, dos vadios, é assim. Tá no Código Penal. Isso mudou com Getúlio Vargas. Está entendendo? Não existia academia regular, como tinha de judô na época. Você compreende? Então, mas isso é uma questão o quê? Peculiar de um período histórico, não é? Histórico e cultural, exatamente. Se você não tiver um entendimento cultural, você vai cometer exatamente o que, Marcos? Que nós tivemos semana passada? Semana passada no estado. 1-0 Marcos. Você não estava? Vai cometer exatamente o quê? Como você não estava? Eu não vim dar aula, não. E a aula não foi disponibilizada. Ela faltou, pastor, porque ela estava com medo de apresentar o trabalho. Eu até me assim, tem que falar. Você não queria falar, né? Não, João, para, gente, a gente cambiou o tempo, ó. Anacronismo. Você corre o risco de cometer alguns anacronismos, quer dizer, colocar no texto algo que não é pertinente ao período histórico. Nós respondemos isso semana passada, lembra? Sim. Vocês não fizeram o trabalho de anacronismo? Só o Paulo. Eu dei aula semana passada? Sim. Oxi. Tá gravado. Ok? Consegue saber tudo isso? Como é que é? Você consegue saber tudo isso? É preocupante. Gente, eu fui aqui para ver o Código Penal, né? 6 meses de prisão. Lógico, irmã. Eu tenho que saber muito bem isso, porque eu sou mestre de capoeira. Não é só levantar a perna, tem uma questão cultural, musical, histórica, existe a questão lúdica da coisa, tem que entender a coisa. Tudo isso, vamos lá. E aí nós vamos para o contexto histórico-cultural, vamos lá. Certo? Nós vamos dividir essa sala. Quantas pessoas tem no total? 1, Quantas 2, tem? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas tem
a dona Cris, o Marquinhos, O Valmir, o Cristiano. o Cristiano. Vamos chegando, é só pegar ali. 16. Conta aqui na conta. Eu vou dar um trabalho só. Cada um vai responder uma pergunta. Presta atenção que a nota vai ser para todo mundo baseado nas 16 perguntas. Se um errar, prejudica os outros. Está entendendo, sim ou não? Sim. Hã? É um trabalho só. Vocês definem aí quem vai fazer o quê. Certo? É o único trabalho para a sala toda. O único trabalho é para a sala toda. Cada um responde uma pergunta. Eu vou fazer 16 perguntas de pesquisa. Tá bom? Você vai colocar no grupo ou vai voltar? Você pode ficar no grupo se você quer. Não, óbvio que eu quero. Mas você vai dar as perguntas agora? Já, já. Ah, então tá bom. Tem, Então tá, vamos continuar. tem 21 alunos, só pra... 21, então vão ser 21 perguntas. Se um errar, prejudica todo mundo. Então trabalhe por si e pelos outros. E vocês podem conversar entre si. Agora, se um só fizer, primeiro, esse que fez sozinho, está em pecado. Meio óbvio, É meio óbvio. O pior de tudo. E eu quero isso daí nas regras da BNT, com a primeira página em inglês. Uma apresentação, não estou brincando. Arial 12. Arial 12 e espaço duplo. Eu já ia falar assim, nem posso de inglês. Hã? Vamos lá, contexto histórico-cultural. Vamos lá, quem faz a leitura? Vamos lá. O complexo dos padrões de comportamento, das crenças, das instituições e de outros valores espirituais e materiais. Transmitidos coletivamente e características de uma sociedade. Então, observa o que é uma cultura, é uma coisa ampla. Certo? Hoje, quando você fala em cultura, você alia a movimento peculiar de esquerda, esquerdista. Tudo que é cultura é da esquerda, nada a ver. Nada a ver. Né? Cultura, ela envolve comportamento. Por exemplo, por que a mulher e o homem tinham espaços separados no templo? Isso é uma questão comportamental. Comportamento. Você quer ver uma coisa? Se eu perguntasse a você, para fazer uma pesquisa histórica, por que nas Assembleias de Deus no Brasil, mulher sentava do lado, homem do outro, você sabe dizer por quê? Você explicou isso, eu não sabia. Eu expliquei. É. Porque nós tínhamos poucos obreiros e nossas igrejas, todos os bancos vazados, as mulheres iam orar e os bêbados entravam e cutucavam. Tem publicação que fala assim? Tem. Não sabia, né? Olha, cara, é gostoso quando você vê a cara desse ponto. Eu não sabia disso. Eu achei que era só uma questão de cara chato, que eu queria deixar aceitar. Não é. O negócio começou legal e degringolou para uma sistematização que a maioria não sabe nem por quê. Ok? É comportamento. Não é? Porque em determinados lugares. Me mostra um texto comportamental. Coríntios 11. Cabelo crescido para as mulheres. Comportamental ali. Não é doutrina. Tanto que Paulo disse, se alguém quiser ser contencioso, nós a igreja do Senhor não temos tal costume. Então observe. Bom, crenças. Por exemplo, vocês ouviram a gente falando lá dos deuses, negócio de Samaria. Você ouviu hoje, né? Nada a ver, né? Os caras inventam moda. Por exemplo, ele é o seu Baal? Não é? Ah, ruim esse cara. Lógico que é seu Baal. Você pode chamar ele de meu Baal. Meu Baalzinho, até. Não, Baalzinho não. Cara, foi carinhoso essa porra. Bauzão. Você pode, eu tenho um amigo cuja mulher chama ele de meu Baal. A palavra, palavra. Eu também não. Baal. Né? Ou Foi dito isso hoje lá? Baal, falamos. Baal é senhor, mas ela também significa marido. Então Israel ainda fala meu marido.
meu Baal. Mas em que sentido pode ser Baalins? Em qual sentido o quê? Entendi. Então, Baalins. Baalins, não é? Baal pode ser um deus pagão? Pode. Pode. Dependendo do quê? Do contexto histórico, cultural, que abrange comportamento, religião, etc, etc, etc. Não é? Certo? Por exemplo, eu disse que, uma vez eu disse na televisão que o aborto, eu sou contra o aborto, viu, irmãos? Não há quem me faça defender o aborto. O aborto, na grande maioria das vezes, salvo aquelas situações que são amparadas pela lei, que só por causa da lei que é plausível, o aborto, na grande maioria das vezes, aquelas pessoas que abortam porque o filho é um peso, eu já disse na televisão que é equivalente o sacrifício das crianças ao deus Moloque. Só que dessa feita é um deus chamado conveniência. Mas era uma questão cultural. Se sacrificava filhos? Sacrificava. Ok? Continua a leitura. Alguma pergunta aqui? Algum questionamento? Não. Se alguém for tirar foto, manda aí para mim. Vai lá. Cultura envolve o que as pessoas pensam e creem, dizem, fazem e reproduzem. Produzem, aí ó. Produzem. Produzem. Por exemplo, por que tem tanto texto com relação à homossexualidade? Alguns textos, né, com relação à homossexualidade no Novo Testamento. Por quê? Porque para a cultura grega era normal você ter um menino em que você só não poderia ser o passivo. Entendeu, sim ou não? Sim. Entendeu? A mulher de um imperador romano saía do palácio para se prostituir. E nós exaltamos o direito romano. O mesmo direito de dizer que você podia colocar os bebês do sexo feminino para fora de casa. Compreendem? Hã? Sim. Então é uma questão cultural, né? Nós chamaremos isso hoje de barbárie, né? Vamos lá. Envolve relacionamento, funções sociais, religião, política, comércio, economia, geografia, a língua, tudo isso influencia seu modo de vida e, no caso do autor bíblico, o que ele escreve. Bom, você gosta de geografia, influencia alguma coisa? Por exemplo, você já viu algum nordestino chegar aqui no Brasil dizendo que quer voltar? Nordestino chega aqui em São Paulo e dizendo quero voltar para a minha terra? Porque eu não estou suportando esse frio. Sim. Chega aqui no mês de julho, coisa que não existe. Mês de julho para eles lá é mês de micareta. Micareta, é mês de festa, de chafuça, de beber muito, calor. Não, aí ele vem aqui para um lugar frio como esse, né? Entendeu? É uma questão geográfica que influencia. Amém ou não? Sim. Aliás, me diga uma questão geográfica que influencia profundamente as civilizações. Questão geográfica que influencia as civilizações? Influenciou por toda a história. O mar, né? Navegação, rios, as civilizações que eram preponderantemente agrícolas se estabeleciam à beira de rios. Toda civilização precisa de água. Por isso que no Império Romano, a engenharia fez os aquedutos. Você já viu isso na televisão? Sim. Quilômetros, né? De aquedutos, cisternas imensas, não é? Sim. Que pela lei da gravidade, sem bomba nem coisa nenhuma, abasteciam uma cidade. Impressionante, não é? Impressionante. Quem já ouviu falar de Arquimedes? Sim. Quem era? Quem foi? Ah, não lembro. Um cientista grego.
não é? Aí são atribuídas diversas invenções, não é? Essa provavelmente foi ele. Não. Hã? Essa da. Não. Isso daí foi no que? Romano. Ah, não como. É. Ok? Aliás, existem estradas romanas que até hoje, vocês, por exemplo, Gálatas 4:4, lembra? Eu já falei sobre isso. Em vinda à plenitude dos tempos, quais são as três características para a vida do Messias? Não lembro. Ai, gente, poxa, eu estou mais cansado que vocês todos. Não lembro. Primeiro, religiosa, o monoteísmo judaico. Quer dizer, Gálatas 4:4 eles vindo à plenitude dos tempos. Monoteísmo judaico, né? Monoteísmo judaico. Quer dizer, com a diáspora, após a dispersão dos judeus, a diáspora, por todo lugar teve sinagoga, não é isso? E essa sinagogue era um ponto de partida para a pregação da monoteísta. Ok? Uma outra coisa que era a língua grega, porque os gregos, embora conquistados, conquistaram culturalmente os romanos. Ok? E a terceira questão, a primeira era religiosa, a segunda cultural e a terceira era política, a chamada Pax Romana. Porque o Império Romano facilitou o trânsito das pessoas, uma vez que não havia mais fronteiras. Ok? Estão entendendo isso ou não? Sim. Alguma pergunta sobre isso? Repete o terceiro, pastor, por favor. Política. Política. Pax Romana. Ok? Continua a leitura. Eu perdi algum fio da meada aí? Não. Continua a leitura, por favor. Sabemos muito bem o quanto os missionários transculturais precisam aprender da cultura do povo a ser evangelizado. Há uma enorme diversidade de países e cada um tem sua própria cultura. Na Inglaterra, por exemplo, dirige-se do lado esquerdo da rua. Certo, mas o evangelho, por exemplo, tem lugares que você toma café que considera pecado. Por exemplo, é pecado fumar? Em algumas culturas não, em Estou outras falando sim. Bíblia. Não. A Bíblia. Prova. Então. Prova, a Bíblia aí mostra para mim que não pode. É vício? Acho que é. Coca-Cola é vício? É. Café é vício? E onde está escrito os viciados vão entrar no reino dos céus? Aonde está escrito isso? Procura. Dou um boi para quem achar. Não tem esse texto. Óbvio. Mas aí alguém pega o texto e diz: quem destruir o templo do Espírito de Deus, Deus o destruirá. Ué, mas a vida sedentária também não está fazendo isso? Sim. Então, por exemplo, Spurgeon, o príncipe dos pregadores, fumava. Entendeu? É uma questão cultural. Muita coisa que nós hoje consideramos pecado, na verdade é de origem romana, de origem católico-romana. Por exemplo, casar de branco. É bíblico? Não. Ah, mas o branco representa a virgindade da mulher? Ué, mas o cavalo branco representante de Cristo também era branco. Mas por que toda mulher, se a mulher não for virgem, ela não pode casar de branco? Mas aí se tornou cultural e não representativo. Você está entendendo? Para as festas joaninas ou festas juninas, quem gosta? Eu. Fala a verdade, gente. Toda vez. Eu gosto, irmão. Eu gosto. A maioria dessas festas juninas ou joaninas, nada tem a ver com... A igreja católica? Não, era de origem, mas a maioria dos que estão fazendo não tem vínculo. Tem um vínculo simplesmente cultural do ponto de vista da divulgação de comidas típicas e tal. Entendeu? Mas uma festa. Por exemplo, quem comemora o Natal? Eu. Mas o Natal é pagão, né? É. A data é pagã.
não a nossa comemoração, a data. Porque Jesus nasceu em março ou abril. Por exemplo, eu fiquei muitos anos... Quem deu ovo de chocolate para os netos, filha aí? Quem deu? Você deu, irmão? Sabe quantos anos eu estou sem comprar isso? Mais de 30. Minha noiva chegou agora para mim, se você não aparece em casa no domingo, você não me trouxe um ovo de chocolate. Termina. Hã? Já termina, já. Termina nada, irmão. Cadê o chocolate? Para, não tem fundamento. Gente, calma. Ó, quer ver? Ó. Símbolo fálico. O que tem a ver isso daqui com a nossa cultura hoje? O que tem a ver isso aqui com a nossa cultura? Isso daqui, segundo alguns autores, foi criado por uma pessoa que tem um posicionamento heterodoxo, vamos dizer assim, do ponto de vista homossexual mesmo, né? Foi criado. Que isso aqui, na verdade, representa um cachecol europeu, que nada tem a ver com os trópicos onde no nosso país, o clima do nosso país. Por outro lado, há quem diga que é um símbolo fálico. Você sabe o que é um símbolo fálico? Um pênis apontando para o céu, como os obeliscos. Os obeliscos fertilizam a terra, estão apontando para o sol. E aí o Papa vai lá e traz um lá de Heliópolis, lá do Egito inteiro, e coloca no meio do Vaticano. E aí? Estão entendendo? Sim. Isso é uma questão. Isso diz aqui que esse irmão tem uma intenção cabulosa dessa aí, estranha. Porque a questão já se transformou na cultura como uma vestimenta social. Agora, se ele estivesse na África, e eu dizia a ele, se você dissesse, irmão, você com esse lençol aqui, então estranho é você com essa calça apertada, compreende? Isso é cultura. Sim. Amém ou não? Sim. É? Boneco, tudo. Obrigado. Eu me esforço. Muito. Hoje eu diria sobre a gravata, tá amarrado. Está mesmo, amarrado no pescoço dele. Não vai durar muito não, viu? Olha, É que a gente estava falando eu acho que nós temos lá o maior banco do Brasil, que é um dos maiores lá, que é o Bradesco. Não se usa mais. Não se usa mais. O fórum. Na diretoria do Bradesco, todo mundo me achou assim, o cara mais estranho do mundo. Só eu de gravata. Os diretores do mundo todo vocês sabem. Eu raramente uso, irmão. Eu não uso mais não. Nem Só uso pra quando pregar. eu vou a uma igreja. Nem para pregar. Eu uso quando eu vou a uma igreja que tem essa necessidade. Se eu puder, eu não uso. É isso. Eu não uso, porque não diminui a minha... Então, mas se você for imaginar, o tênis nasceu em que situação? Nem imagino. Não, pois é. O relógio de pulso nasceu em que situação? Tem um porquê o relógio de pulso. Devia ser difícil de pegar, né? O cara Não colocou tem uma aqui. situação específica. Vocês podem, eu sei, mas vocês podem ir lá fazer a pesquisa. Tudo isso vai te apontando para situações em que você, por exemplo, calças. As mulheres usam calças. Sim. Mas a Bíblia diz que não pode, né? Não sei. Lógico que não, ele não diz que eu usava calças, cingia-se os lombos, pegava aqui por baixo, colocava aqui por dentro. Isso sim. Mas calças, você sabe, doutor, quando popularizou as calças femininas, é calça feminina ou calças femininas? Calças femininas. Exatamente. Porque se tiver, a não ser que ela for assim, tererê. Sim. Porque ela calça uma perna e calça outra perna. Então, o correto é calças. Não é como é um par de meias, mas não existe meia. Meia aqui é meia grama, 300 gramas ou 300 gramas? 300 gramas, exatamente. Porque queremos que a nossa irmã Alexandra tenha uma vida púdica ou pudica?
pudica. Dica? Pudica, pudica. Coisa interessante, né? Interessantíssimo. Agora, essas coisas todas vão da questão cultural. Sim. Vocês vão entendendo os trajes das pessoas, né? Vamos continuar a leitura aí. Ô, pastor, só um minutinho. Pastor, aqui. O relógio de pulso está falando que foi uma princesa, alguma coisa que pediu. Tem alguma coisa mais obscura assim? Não, é uma coisa simples. É uma coisa que não dá para você colocar, colocou no pulso. Para quem colocou no pulso? Faz a pesquisa. Você só achou isso? Só apareceu que era para uma princesa, alguma coisa assim. Não, faz a pesquisa direitinho. Daqui a pouco você está lá. Eu vou desistir da aula lá. Você estou com medo de mim? Não sei porquê, meu. Por que será? Não, mas eu estou dando aula sossegado. Tá mesmo. Teve um dia desse aí que o pessoal até chorou aí, irmão. Vamos lá. Então, vamos lá, continua. Quando abrimos a Bíblia, é como se estivéssemos entrando Pera. num país. Muitos missionários, isso aqui é uma coisa complicada. Muitos missionários transculturais precisam aprender a cultura do povo ser evangelizado. Assim. Por exemplo, missionário Manuel de Melo chegou numa tribo, ele partiu a gravata, fundador do Brasil para Cristo, nos anos 60 lá. Chegou na tribo indígena, o pajé falou, o cacique, aliás, falou, você vai entrar aqui com essa roupa. Ele tirou a roupa, ficou só de cueca. Ele ficou só de cueca. Ele estava induzindo a lascívia? Deveria estar, porque estava de cueca, todo mundo estava pelado. Você entendeu? A inversão. Por exemplo, você é inversionista? Você é inversionista, você está aqui hoje, eu já sou o dia. Você batiza por a imersão ou aspersão? Inversão. Imersão é tu? Sim. E você? E você? Pois é, no século XVI, ortodoxia. Quem sabe o que significa ortodoxo? Repete comigo, ortós. Do grego, reto. Doxa, aquilo que parece. Ou glória. Entendeu? Então, ortodoxia é aquilo que parece reto. No século XVI, o que era ortodoxia? Saindo da reforma protestante, o que era? Batizar por aspersão. Batizar criança. E todas as igrejas. Mas aí levantou um povo chamado anabatista. Aná é através, a preposição através. Quer dizer, ou rebatizadores. Eles falavam, já que é para voltar para a Bíblia, não vamos batizar mais criança. E nada de jogar aguinha. Vamos mergulhar os caras. Conclusão, foram perseguidos e muitos foram mortos. Então, heterodoxia era o que nós chamamos hoje de ortodoxia. Hoje, aqui a maioria é imersionista. Naquela época, a maioria era aspersionista. Umas coisas assim. Você entendeu? Inverteram. O que foi? Eu fui batizada com as duas formas. É? Não tem erro. Bom, eu nem vou entrar nessa avaliação, porque eu tenho uma questão com isso daí. Eu já dei ceia para irmãos batizados por aspersão. Eu dei ceia. E eu dar ceia a eles foi uma estratégia de Deus para libertá-los da mágoa que tinha no coração, porque eles foram batizar a filha. Ele era congregacional, foi batizar a filha numa igreja batista, deram ceia para a menina, não deram ceia para ele. Misericórdia mesmo, nosso. Fala, pois não, Senhor. Ortós é retos e doxia é o quê? Doxa. Doxa, aquilo que parece ou glória. Ou glória. Certo? Estão entendendo? Sim. Continua a leitura, irmã Alexandra. Volto então aqui nesse, né? Quando abrimos a Bíblia. Quando abrimos a Bíblia é como se estivéssemos entrando num país estranho. Porra, sim. Verdade. Há um choque cultural. Vemos maneiras diferentes de agir, de se vestir, de pensar. Precisamos, para uma melhor interpretação da Bíblia, conhecer o contexto cultural do livro. Segue abaixo alguns exemplos de textos que necessitam do conhecimento de certos aspectos do contexto cultural para serem entendidos. Foram divididos em aspectos culturais diferentes. Isso, aspecto da cultura. Bem, dentro disso, queridos irmãos, observe que só esses exemplos aí respondem
responde um monte de pergunta que aparece lá na rádio musical. Que muita gente não sabe. Né? Certo? Mas muita gente não, a grande maioria das pessoas não sabe. Aliás, a pessoa tem a tendência de ler a Bíblia sem muito interesse, né, irmão? Aí se lasca, porque quem é que estudou inglês? Conhece? Fala inglês pra gente? O verbo to be, pelo menos. Vai lá. Peraí, como é que é a tradução? I am, M. Ah, não, I am. I am, ah. I am. Vai lá. He is, she is, it is, we are, You are, they are. you are, Como é que é? they are, we They are, they are. are. They are. They are. Muito bem, vai. Agora vai você. Eu quero que você faça isso com uma negativa. E com uma apóstrofe. Não. Am I Is not? not. Is not. Eu Uma não. pergunta? Não, quero uma negativa. Não, quero não. Eu não sou. I am not. Não, mas eu quero com apóstrofe. I'm not. Não, com apóstrofe. Is not. Isn't. Vai. O primeiro é I am not. He Isn't. isn't. She isn't. We isn't. You aren't. We aren't. Difícil, né? You aren't. They are. Boa, maravilha, a gente fala inglês pra caramba! Agora vamos fazer o avançado do inglês. Vamos fazer o avançado. Estudando 2 vezes por semana. Aí a gente pega um avião e vai bater em New York. Aí o cara chega. Tem o espanhol. Aí o cara chega, não, na Miami tudo bem, mas em New York não. Dependendo do lugar, você já chega no espanhol, não. Miami tudo bem, você fala espanhol, fala português, portunhol, mas você vai. Não, vamos zoar, vamos para Dallas. Descemos em Dallas. Não, vamos para New York. Você deu azar, foi parar no Harlem. Aí o cara, hey man! Que mesmo, nem é homem, o que o cara está falando? Existe toda uma série de peculiaridades do bairro, Gírias, né? não é? Expressões idiomáticas do inglês. A maioria da pessoa que vai para a América diz para mim, não sei falar inglês. É verdade. Eu estudei 5, 6 anos de inglês e não sei falar inglês. Onde é que eu estou aprendendo inglês? Aqui. Por exemplo, eu aprendi espanhol no chat, não foi na escola não, foi no chat evangelizando espanhol, escrevendo e vendo os outros escrever em Porto Rico, não sei aonde. Aí eu ia observando tudo que o pessoal estava entendendo, escrevendo. Então, em matéria de leitura pode pôr. E a pronúncia, você tem que conviver com a pessoa para poder. Mate! Né? Pegar, você pega por osmose, não é? Aquela música Nobody, você escreve, como é que você escreve esse negócio? Nobody. Né? Por quê? Não é? Eu coloco essa música direto nas minhas postagens, né? Nobody, eu sou apenas um ninguém falando de alguém que mudou a minha vida. Eu amo essa música é excelente, linda, não é? Mas aí, nobody. Daddy pode. Não é? Como que você entende isso? Existe uma questão de expressão na Bíblia que caguetou alguém? Você está lembrado? Expressão que Caguetou. Denunciou. Entregou. Deu a mente. Olha, eu estou achando que você tem essa cara de Mauricinho, mas a Gisela está quebrada. Daquele negócio seu lá que você escreveu, Me converti. eu acho que ela está quebrada. Sei não, hein? Depois eu dou essa CPF para ele se levantar, se você já tem uns gincana. Vai, você lembra? Cibolete, vocês lembram disso? Tem um texto bíblico que os caras falam, fala aí! Se o cara falar assim, cibolete, reconhece, né? Cibolete. Pela O pronúncia. pessoal entra no programa, eu falei, e aí irmão, você está no Rio de Janeiro? E aí, tá tudo certo, cara? Por quê? Cultura. Certo? Então vamos aos exemplos.
Política. Política. Por que o rei Belsazar concedeu a Daniel a terceira colocação no governo babilônico e não a segunda? Por quê? Por quê? Porque, como resposta secular, Belsazar de fato era o segundo no comando. Como o quê? Como conta a história? Ai, quem que eu falei? Resposta. Resposta. Ó, mas esse exemplo que ela deu aí, não é interessante? Ela leu a palavra resposta, depois de como, exatamente como muita gente ditando os manuscritos para os amanuenses fizeram. Lembra que eu dei aquele exemplo de Romanos? Romanos 8, 1 e 8, 4? Vocês lembram? Tem um exemplo aqui na sala de aula, né? Foi. Foi exatamente como ela fez aqui, ó. Vai De lá. colocação. Porque, como conta a história secular, Belsazar de fato era o segundo no comando. O seu pai, Nabonido, que era o primeiro, ausentara-se do país por um longo período. Então, é fácil de entender isso, sim ou não? Sim. Por exemplo, o atual presidente sai do Brasil. Quem passa a ser o presidente? O segundo. O vice. Ele, quem responde por toda a bagaceira? O Hã? vice. Hã? O segundo. O segundo. O vice. Certo? Entendeu? Quem é o próximo? O próximo presidente do? Da Câmara dos Deputados. Exatamente. Depois, Do Senado. e depois, o presidente do Supremo. Não fala isso, gente. Pois é. Não, mas calma. Ó, se alguém isola essa parte do vídeo, fala que você tinha poder de sedição. É verdade. Ó, mas até chegar lá, Até chegar lá, né? pelo menos deixa o que a gente já sabe como tutorial. Vamos lá. Então, vocês entenderam? Não é fácil de entender? Sim. Só que se você não sabe que o pai do cara estava fora do país, não Você dá fala pra... assim, o que aconteceu com O que foi que aconteceu? Ela vai. Certo? E o texto diz exatamente isso, né? Vamos lá. Porque Boaz foi até a porta da cidade falar com os anciões sobre o Certo? terreno. Com quem? Anciãos, desculpa. Anciãos. Com os anciãos sobre o terreno de Noemi. Ponto. Por quê? O que tem a ver Noemi, meu? Com terreno. Aliás, hoje fizeram uma pergunta sobre Noemi, como combinar, hein? Perguntaram se está debaixo de maldição para morrer marido, filho. Pô, morre. As coisas acontecem com todo mundo. Perguntaram Quem isso? quer parar de ter luta aqui? Quem quer? Quem quer parar de ter luta? Quem quer? Eu vou orar para Jesus te recolher. Vai. Ah, não quer. Então quem quer continuar tendo luta aqui? Eu vou orar para mandar mais. Não. Deixa eu contar. Não, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Qual é? Ó, gente, vai, lê. Porque a porta da cidade era o lugar oficial para a realização de negócios e para o julgamento dos casos. Qual é? Gente, por que o horário advocatício não pode ser barato? Eu não sei, mas eu tenho uma tese. Fala. Porque se estudou muito, porque tem muita relação. Será que o advogado estudou E o muito? cara. Bom, é verdade. Não, E ele é doutor, assim, no sentido de julgar Nunca vai ser doutor. Nenhum advogado é doutor mais, né? Não, ainda não. Eu não quero esse negócio, não. Então, mas ele tem Só é o doutor se ele poder. tiver pós-graduação stricto sensu. Ele tem o poder na mão de. Ferrar a sua vida. defender. Ferrar você. Não fala assim. Não. Ó. Não, deixa eu te dar. Ó, tá gravando? Tem um advogado que me deu um prejuízo de 9 mil reais. 9 mil, cara. Sério? Sério. Ó, eu tomei uma multa da Anatel. Eu tava na Musical. Alguém transmitiu minha voz na rádio pirata. Certo? Onde é que eu tava? Na Musical. Pá, Com documento dizendo que eu estava na Musical. Né?
né? Tinha declaração de cantar na musical. Me deram uma multa de R$5.000. O advogado, que aliás, na época me disseram, outro advogado amigo meu, vamos representar contra ele na OAB, porque ele deixou... Correu. Não, ele falou, fica tranquilo, pastor Cruvinel, esse cara tinha conseguido através de mim, Perdeu o prazer. através dos meus contatinhos, trampo de R$1 milhão. Imagina, quanto que ia ser 20%, 30, é 30, 20. Depende. 1 milhão, se fosse 20 já era 200, né? 200. Não estava feliz, não estava? Poxa, É? pagava até pizzaiada pra galera aqui. Ah, Não é? não, ele chegou, deixa tranquilo, pastor. Aí eu, de repente, bate um oficial de justiça na minha casa, querendo piorar minhas coisas. Verdade, eu nem sabia. Eu liguei lá no escritório dele, o sócio dele falou, não, que você não é representado por esse escritório, não. Eu falei, é? E esse cara eu tinha levado para a televisão, para o rádio e tal. Hoje, eu não considero nem como meu amigo. Não considero. Faz quantos anos isso? Mas eu não tenho, eu paguei os R$9.000. Fui lá e paguei. Né? Não conseguia pagar, não tinha dinheiro para pagar à vista. Porque não é ganhar ou perder, né? É o cara Se dedicar, não tá. se dedicar. É a mesma coisa, esse negócio dos anciãos é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu digo por quê? Por que o advogado é importante? Se você você quer advogar só para cá, você é burro. Primeiro, você tem um envolvimento emocional na coisa. Você tem que ter. Se o problema é com você, procura advogado. Se você é advogado para os outros, legal. Mas é para você, procura um advogado. Não vai tentar. É muito raro, né? Você conseguir assim desvincular a parte emocional. Você está entendendo? Você conhece o doutor Edmond Durães? É bom? Ele é um advogado. Ele é um advogado, advoga para mim. Resolveu os problemas que só Jesus para ter dó, meu irmão. Né? Mas é que tá. Quando você consulta o advogado, um amigo meu falou, sua cabeça fica leve. Você transfere sua parte emocional, seu problema para o cara que estudou, se vira, tá aqui, ó. Se deu certo, não deu certo, se o cara é hábil, legal. É a mesma coisa, foi isso que aconteceu. Boaz, ele tinha que procurar a pessoa habilitada. É isso. Muita gente não entende. Por que o camarada, a menina ia ser apedrejada na porta da cidade? Ela ia ser jogada ali. Alguém fala por ela? Quem fala por ela aqui? Qual foi a coisa mais... Olha, irmão, qual foi a defesa do tribunal de júri mais louca que vocês viram na Bíblia? Jesus com a mulher adulta. É desse jeito. Ele fez a defesa da mulher que não teve ninguém que condenasse ela. Ele absolveu a mulher ali. E na verdade, ele também era o juiz. E ele também absolveu. Que louco, hein, mano? Aliás, para quem quiser aprender, procura o que é mens rea. Você lembra disso? Vocês querem procurar ou quer que eu fale? Fala. Mens rea, direito anglo-saxão. É a mens rea, latim, mens, rea, de réu, mente culpada. A mente culpada é algo passivo, está aqui dentro. Pode não ter boletim de ocorrência, pode não ter auto. A mens rea diz dentro da sua mente que você é culpado, que você é culpado. E a mens rea, do ponto de vista, a questão do pecado, da mente culpada. Mas a mens rea existe no direito. Você só aprende isso, sabe aonde? Aí, hoje ainda, provavelmente, o negócio não está esculhambado, não, respeitado, né? Só porque a mens rea é a mente culpada. Então não depende de nada de fora, está dentro de você. Agora, o que é um habeas corpus, Cláudio? Habeas corpus. Habeas corpus é um... Literalmente significa? Uma autorização, uma liberação. Pera. É um documento que... Não,
A definição da palavra habeas corpus. Abre portas. Hã? Abre portas. Então, habeas corpus é corpo solto. Corpo solto. Quem é que pode impetrar habeas corpus, Cláudio? Abre só qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Você não precisa ser bacharel em direito. Se você redige, argumenta dentro da lei, no papel de pão, apresenta. Aliás, tem isso, não tem no museu? É papel de pão ou papel higiênico que o cara escreveu? Tem os dois. O cara vai estar preso, ele estuda, passa o dia todo estudando e está aqui, ó. Exatamente. Por exemplo, bacharel em direito não pode advogar. Ele tem que ter a OAB. O rábula, quem sabe o que é um rábula? É um cara que muitas vezes sabe mais do que advogado. O cara tem conhecimento. O cara conhece demais, você não pode assinar. Aquele que tem conhecimento não tem habilitação. Eu estou sendo prolixo? Não. Aí o habeas corpus, se apresenta ao juiz, se o juiz estiver correto, ele dá deferimento, e o que ele faz? Ele manda um oficial de justiça com alvará de soltura. Quem é que apresentou o habeas corpus da Misréia? Quem, gente? Jesus apresentou o habeas corpus da Misréia na cruz do Calvário. Quando ele ressuscita, ele apresenta o habeas corpus ao Pai. Onde está a morte, a tua vitória? O juiz, valeu, é isso mesmo. E ele manda o Espírito Santo com alvará de soltura para convencer do pecado do juiz e a porta está aberta. Gostou disso, doutor? É lindo mesmo. Isso é bonito demais. Tirei isso daí. Você acredita que eu aprendi isso assistindo um filme? Aprendi Misréia e montei tudo isso daí. Eu vi num filme em Israel, quero ver o que é isso. Aí, eu montei tudo isso aí e preguei num lugar lá em Cuiabá, que até o diácono que limpava o banheiro era juiz. Até o diabo. O diácono que limpava o banheiro da igreja era juiz. Era juiz. Nunca vi um lugar para ter tantos radicalzinhos como num lugar só, eu preguei na minha vida. Aprende, irmãos, qualquer coisa dá para você pregar, qualquer coisa você prega. Qualquer coisa. É verdade. Qualquer coisa. Amém ou não? Qualquer exemplo. Vamos lá, vamos terminar essa parte aí. Religião. Por que Moisés mandou: não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe? Resposta: porque isso fazia parte de uma prática no ritual cananeu. Deus não queria que os israelitas participassem de nenhuma prática religiosa dos cananeus. Então. Maravilha. A segunda era a religião. Por que Paulo levantou a questão da carne oferecida a ídolos em 1 Coríntios 1? Você não deu nem tempo de falar, né? Os coríntios. Ainda nos até deixa, mas se falar todos ainda dá ruim. Falar o quê? Todos. Ainda nos eu deixo, mas se falar todos. Os coríntios compravam a carne no mercado, ofereciam parte para ídolos pagãos, num dos muitos templos, e levavam o restante para casa, a fim de servir o jantar. Alguns cristãos achavam que o fato de comerem aquela carne os tornariam participantes da adoração de ídolos. Da adoração de ídolos. Pronto? A ídolos. Olha, todo aqui, segura aí. Adoração a ídolos. Vamos ao trabalho. Calma. Não, deu aí. Vou marcar aí. Quantas pessoas tem no total? 21. Será que todos vão participar? Assim, né? 21 contigo? Sim. O trabalho vai ser feito. Não. Um anota tudo aí. Não, pastor, peraí. Manda 20. Vou dar 15 dias para vocês fazerem. O pastor, não são 21 não, perdão, são 20 pessoas. Então tá. Vou dar 10. Duas por negócio, irmãos. Duas por questão. Meu 10 Deus. questões, duas pessoas fazem cada uma. Anota aí, quem vai anotar? Lele. Desde a botelha. Anota. Hã?
Pronto, pastor. É sinal que elegância. Não, obrigado, hein? Tá falando de mim? É. Obrigado, irmão. Tudo querendo nota esse povo. Escreva uma paráfrase de Atos 8, 26 a 40. Escreva uma paráfrase de Atos 8, 26 a 40. Depois você sorteia, tá? Explique, escreva a paráfrase. Aí, na sequência, explique os versículos 30 e 31. E faça, usando este contexto, vírgula, a apologia da necessidade de uma hermenêutica sadia. Eu tô conseguindo saber. Meu Deus! Versículos 30. Vou repetir, presta atenção. Explique assim. Escreva uma paráfrase de Atos. Uma pessoa só deveria escrever, para depois vocês A reunirem. Lígia está escrevendo. Quem vai escrever? A Lígia. A Lê também tá. Lígia. Duas aí, ó. Escreva uma paráfrase, presta atenção, de Atos 8, 26 a 40. Ó, 8, 26 a 40. Explique os versículos 30 e 31 e faça, vírgula, usando esse contexto, vírgula, a apologia da necessidade de uma hermenêutica sadia. Essa é a número 1. Apologia, mas tá gravando. Não, porque aqui se eu tentar você não vai aguentar. Tem mais Esse contexto é o quê, pastor? Eu vou botar só 10. Esse Você fala contexto. qual que é. Gente, não, Peraí. porque o resto vai ser para o próximo curso de vocês. Usando este contexto, Vírgula, a apologia da necessidade de uma hermenêutica sadia. Bom, então vamos lá. É para parafrasear o texto, escrever com suas palavras, é para explicar. Depois, é para explicar só os versículos 30 e 31. Depois, usando o contexto, lendo tudo, faça a apologia, a defesa da necessidade de uma hermenêutica sadia. A hermenêutica sadia é importante por causa desse texto. Acontece isso, isso e isso, Essa entendeu? primeira pergunta são 3 perguntas, né? Passa essa daí para ele, ó. essa aqui vai ser pro Eu Cláudio. pensei justamente nisso. 2. Pode vir coisa pior, calma aí. Essa vai ser pro Ô Cláudio. pastor, só recapitulando. do Cláudio? Ana Luiz Cláudio. Andréia Fernandes é a sua esposa, né, irmão? Beleza. Vamos lá. 2. Você vai passar 10. De acordo com o contexto imediato e remoto, como interpreta a afirmação que Cristo é o primogênito de toda a criação? Colossenses 1,15. Essa daí pode ser a minha. Interrogação. Calma! Legal. Vocês se viram aí, ó. Imediato. De acordo com o contexto imediato e remoto, presta atenção, lembra que eu ensinei isso aí. Como interpreta a afirmação que Cristo é o primogênito de toda a criação? Colossenses 1:15, interrogação. Apresente uma defesa da sua opinião com coerência e respaldo bíblico e teológico. Tem que filmar isso aí. Mas não consigo nem. Eu não consigo nem. Vai falando com Gente, atenção, gente, tá aí, ó. Apresente uma defesa da sua opinião com coerência e respaldo bíblico e teológico. Jesus foi criado, sim ou não? Não, então o teológico está aí. E cadê o bíblico? Não, eu posso provar que ele não foi criado por causa desse texto, desse texto. Estão gravando? São 2, né? 3. Pastor, faz velocidade 1. Não. Peraí, gente, vamos, gente. Eu não consigo. Se vocês falando, se vocês vão falando, eu vou me perdendo. Ele está gravando, ele A está gente já tá gravando. gravando, né? 3. Deixa eu pegar, estou pegando os fáceis agora. Não, bem. Qual a relação com as palavras? Observação, entre aspas. Qual a relação com as palavras? Observação, interpretação e aplicação e o estudo da hermenêutica? Interrogação. O que significam, ensina cada
palavras. Barba, né? Barba. E o que significa? Ou ensina cada uma dessas palavras. Gente, eu não quero nada com mais de 40 páginas, hein? Não quero mais de 40 páginas. 20 no máximo. E o que significa, pastor? Desculpa. Ou ensina cada uma dessas palavras. Ó, a nota vai ser igual para todo mundo, hein? Hã? Não, é que eu queria tentar depois para ouvir menos os livros. Vamos lá. Você pediu para gravar. Quanto é? A terceira é essa? Quarta. Essa foi a terceira, agora é a quarta. Defina e mostre as vantagens ou desvantagens dos seguintes sistemas de interpretação. Essa é fácil, 2 pontos. Alegórico e histórico-gramatical. Essa é fácil. Está escrita aí. Essa daí foi quarta, né? Sim. Isso aqui. Quinta, o que é um dogma? E qual a sua relação com a hermenêutica? Fácil. Fácil. Eu ia zoar vocês, pediam as definições de Bultmann, Kierkegaard, mas deixa pra lá. Isso vai ficar para o terceiro tempo, lá para o avançado. Como interpretaria os seguintes textos? Era o número 6. Como interpretaria os seguintes textos? 2 pontos, abre parênteses, costume, vírgula, doutrina ou o quê? Interrogação, fecha parênteses. É só para você ler e você diz para mim se é costume, doutrina ou o que é. Na frente. Romanos 16, traço, ósculo santo. Atos 15, 29, abster-se de carne oferecida a ídolos. Atos 2, 38, ser batizado. Atos 13, 3, ordenação por imposição de mãos. 1 Coríntios 11, 24, celebrar a ceia do Senhor. 1 Timóteo 2, 12, proibir mulheres de ensinar aos homens. 1 Timóteo 5, 9, não sustentar viúvas com menos de 60 anos de idade. Romanos 13, 8, não dever nada a ninguém. Atos 2, 44 e 45, abrir mão de bens pessoais. 2 Tessalonicenses 3, 7 e 8, sacerdotes devem sustentar a si próprio. Mateus 6, 5 e 6, evitar orar em público. Ó, é só para você dizer na frente disso, é para colocar do jeito que eu falei, para transcrever do jeito que eu falei, tá? Não é para só é para fazer um trabalho decente, porque eu não vou dar prova. Não vou dar prova, vai ser para todo mundo. 6, né? Vamos para 7. Defina, 2 pontos embaixo. Lexicologia, morfologia, uma embaixo da outra, e sintaxe. Baba, né? Isso é facinho. Ó, é baba? É baba? Então vou botar uns dos low-candy também? O quê? Uns dos low-candy. Oitavo. Filipenses 2:12. Não. Vai. Já falei, vai. Filipenses 2:12, é muito fácil. Onde diz 2 pontos, abre aspas, 3 pontinhos. Desenvolvei a vossa salvação, 3 pontinhos, fecha aspas. Ensina a salvação por obras? Interrogação. Explique esse texto. Então, são 2 perguntas. Sim ou não? Sim. Então, não. Então. 9. Defina e dê exemplos bíblicos. Essa aqui vocês mandam pro Cláudio, ó. Defina. Essa aqui é a 9? Defina e dê exemplos bíblicos. Primeiro, gênero jurídico. Como? Gênero jurídico. Segunda, é para definir. Gênero jurídico é
escreve um texto por extenso. Texto bíblico, tá? Então define de exemplos bíblicos. Não é para só citar, para escrever o texto. Gênero jurídico, embaixo. Narrativa, embaixo. Poesia, embaixo. Literatura sapiencial, embaixo. Discurso lógico. É para definir e colocar um texto bíblico. É, mas defina, pô, menos é mais, tá? Não é definição desse tamanho, uma coisa lógica. A 4, o que é, pastor? Poesia. Ah, tá bom. Literatura sapiencial Senão a gente confunde mais o bíblico. e discurso lógico. Falou? Vamos lá. Nossa. Eu só não entendi o que. Defina e dê um exemplo. Primeiro, pergunta retórica. Segundo, hipérbole. Terceiro, elipse. Quarto, litótes. Quinto, ironia. Ironia. Se não achar, você me procura. Tá bom. É para entregar no próximo semestre? Não, pô, cada um, ó. Depois, paradoxo. Embaixo, paranomásia. Paranomásia. Embaixo, hipocatástase. É para Acabou. língua portuguesa. Isso não está na apostila. Ô, pastor, Pastor. você fez 10 perguntas, né? Dividam aí. Duas vítimas para cada pergunta. Ah, tá. Não é para botar dois advogados no mesmo negócio. É que assim, ó, na verdade, pastor, a gente não está com 21 alunos, nós temos 18 alunos. Tá bom, então Tá bom? dois abençoam vocês, dois fazem duas. Juntos. Vai ser sorteio das pessoas que Não, irmão. Segura a bucha. Você não é o líder da casa, você e ele faz duas. Que isso, pastor? De boa, irmão. Ué, qual o problema? Não, Fazem junto. Ó, para vocês terem a oportunidade de fazer juntos. Ó, falou? Tá bom? Ó, é um trabalho só, digitado, com o nomezinho de todo mundo na apresentação, o nome da escola, o nome do curso, regra da BNT, bicho. certo? Só não precisa ser, como não é TCC, não precisa da primeira folha em inglês, é lógico, não precisa. Então é simples, nome de todo mundo, nome do professor. Se não tiver a minha qualificação acadêmica, eu jogo Pastor, o senhor do quer? mato. O senhor quer uma entrega só? Só uma. É um trabalho. É um trabalho. Então é que tá. Se você e você não fizerem legal, vai tirar nota. Vai tirar nota do resto de todo mundo. Você entendeu? É por isso que você faz o seu trabalho, acreditando que o outro vai fazer o trabalho dele bem feito. Vocês têm 15 dias para me entregar isso aí. Tá. E vai ser uma apresentação ou vai ser um debate coletivo aqui? Não, se me traz, eu vou corrigir, vou dar nota. Vou dar nota. Só que eu quero que todo mundo tenha o PDF no seu. Se quiser. Agora, vocês querem Quero mais. uma molezinha? Siga as respostas. Você quer? Não. Não? Eu vou dar um livro que vocês podem achar tudo isso. A Bíblia. Está escrito. O nome do livro é Eu acho que está escrito. Peraí, deixa O eu nome ver. do livro é esse. Deve estar escrito. Em algum lugar deve estar escrito isso. Ai, caramba, acho que eu esqueci o nome do livro. Aí está escrito, interpretação bíblica do Zuc. Mas se você citar o Zuc, escreve escreve a fonte, hein, pessoal? Interpretação. Escreve interpretação bíblica do Zuc. Fantástico este livro. Anda muito melhor do que muito melhor do que eu entendo que lês. Tá? Interpretação bíblica do Zuc. Se você usar, coloca. Agora, tem toda a vida de vocês, né, meu? É só uma para cada duas. Não vai lá no Google, não, né? Combinar, né? Pastor, então, assim, ó, só para morrer de ter certeza, serão 10 folhas
nem você, esposa. Não. É um Porque trabalho só, Ale. geralmente o negócio fica mais pendente. Não, tem que ser coisa diferente para não ter aquele negócio de Eu vou montar uma abusar do seu marido. Tá. Ah, eu entendi, é que eu pensei em outra coisa, mas tudo bem. Agora, ó, Porque tem que presta ser a atenção. regra da BNT. Cada 2 alunos vai responder uma. Falou? Como cada dois alunos respondem. Cada dois responde. Vocês sorteiam aí. Sorteia aí. Sorteia, cada 2 alunos responde uma. Se respondeu errado, vocês prejudicam todo mundo. É bom fazer uma enquete. Então a gente... Se vira, não quero saber, aí vocês se viram. Faz isso Joguei o B.O. para vossos vocês. Tá fácil? Vocês esperem do avançado. Não, pastor, é pergunta que quer calar. Depois do médio vai para o avançado? Espero que sim. Hoje já deu horário. Pastor, Hein, professor? pastor, sim, Roy Roizuki, esse daí mesmo. Esse livro é 10, é bala. Vamos fazer uma avançação. Se tiver avançado, eu vou me eleger para a aula de filosofia, para a aula de didática do ensino superior. Uau! Vou passar. Deu para entender? É isso. Tá fácil? Não, fácil Não. não, né? Mas assim, só para deixar gravado aqui, fora esse caso isolado que o pastor falou também, honorários não é caro, tá, gente? É justo. E a outra coisa é, sobre a questão, vocês acham melhor sortear Vocês se viram. sortear as duplas ou cada um escolhe o seu pazinho? Mas aí vai dar ruim. Marido e mulher não pode. Porque marido e mulher, provavelmente, um vai ser mais Porque eu pesado acho que que o outro. se sortear, É. eu acho que se sortear corre o risco, por exemplo, de cair marido e mulher, que eu acho melhor a gente escolhe as duplas. Escolher sem... Vocês se viram, vamos lá. Tem o melhor acesso, né? Mais fácil. Não tá fácil? Tá. Me manda o vídeo aí, ó. Me manda esse vídeo. Vamos lá. Tá Vai mandando. lá no grupo. É, manda no Mistério. Só o primeiro. Irmãos, os meus alunos do curso fazem quase 40 questões dessas, eles são múltiplas. Dá mais de 100 páginas a monografia. Isso é da monografia dos meus alunos. Acho que eu vou Não, eu ainda não apertei, porque tem umas que eu vou apertar no nível superior. Qual é a postura hermenêutica de Kierkegaard? Qual é a postura hermenêutica de fulano e tal? Qual é a postura hermenêutica de Calvino? Só falta música, Alguma pergunta? Não. Aí eu vou terminar a aula com vocês de boa e vocês me entregam. 15 dias? o Última aula, né? é o ano que vem. Úteis. Não, pode ser Última aula. uma semana depois da última Mas a aula. última aula é 15. Ó, vou dar uma cuchara para você, para fazer bem feito. Eu quero que alguém digite bonitinho. Eu vou considerar erro de digitação. Tem que ter. Então, eu quero que verifique. Eu quero que esteja de todo mundo, esteja no PDF de todo mundo. Porque todo mundo vai ler o que o outro escreveu. Certo? Eu posso corrigir aqui na hora aqui com vocês? Pode. Isso aqui não existe. É Quem melhor tirou corrigir isso? aqui. Quem foi que fez essa daqui? Vai ser briga Você é o culpado. Diminui a sua nota. Aí vai ter irmão, a culpa é sua. Não, mas eu devolvo para vocês o trabalho. Me traga trabalho em 2 vias, tá? 2 trabalhos, porque um eu vou guardar. Se der mais de 20 páginas, vocês encadernam. Sim. Vai ser legal encadernar. Não, encadernam, porque eu vou deixar, nós vamos guardar uma no seminário. É bom. Aqui, ó. Daqui o trabalho, você pensa o quê? Eles sofrem. Vamos lá. Pai Celestial, muito obrigado pelo privilégio que temos de estar aqui aprendendo a Tua palavra santa, poderosa e inefável. Ajuda a gente a ser crente, Pai. Leva a gente em paz para casa, em nome de Jesus. Amém.